If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. Everything I have found here, I'm not found by myself. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. E no vídeo de hoje separamos muita coisa a ser dito sobre o jogo The Last of Us Parte 2. Galera, vou adiantando que o vídeo não pretende pegar leve na análise, até porque aqui a gente pretende sempre fazer uma análise verdadeira, sem passada de pano e sem fazer média. Mas antes disso, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações dos novos vídeos e conteúdos que forem postando aqui pelo canal. Pessoal, é o seguinte, para entender o contexto da nossa conversa de hoje, o que vamos discutir a seguir é simplesmente o que achamos dessa segunda parte do jogo. Vamos justificar os pontos, lembrando que é a nossa opinião em relação ao jogo, que acima de tudo nós jogamos o primeiro jogo lá em 2013 e jogamos também a segunda parte agora em 2020. Em paralelo a isso, vamos sempre dar exemplos do que foi o primeiro jogo com relação ao segundo jogo quando a gente vai abordar ali a parte da história e narrativa do jogo. Se você tem uma outra percepção sobre o assunto, coloca aí nos comentários, tá? Vamos trocar aquela ideia dentro de um ramo democrático e pacífico por aqui, beleza? Antes de começar, estou colocando aqui um card acima da nossa análise que fizemos no canal do jogo, que está bem bacana, e aqui falaremos coisas que não entraram na análise, por exemplo. Então confere lá, clica aí, depois de assistir o vídeo, e dá uma olhadinha na análise que ficou bem legal. When hurricanes and cyclones reach, when winds turn dirt to dust, when floods they came, when tides they raised, ever closer became us. Então é isso aí, pessoal. Vamos começar falando aí, depois de um tempo aí de jogado a segunda parte do jogo, The Last of Us Parte 2. Vamos começar falando das coisas boas ali que o jogo nos apresentou, né? Então é isso aí. Ale, beleza? Tudo tranquilo? E aí, Rô, beleza? Tudo tranquilo? É um prazer novamente estar aqui. É muito legal você me convidar aí também para a gente falar um pouco desse jogo novamente, né? Trazer as nossas experiências pessoais, né? Que a gente teve lá em 2013, quando você falou que a gente jogou a primeira parte. E depois de praticamente 7 anos, ter uma nova jogabilidade, né? A parte 2 aí do jogo. E a gente falar, como você disse, né? As verdades, né? O que a gente teve de sentimento em relação ao jogo. Quando a gente jogou essa parte 2, o que ele nos trouxe de verdade, assim, o que a gente sentiu, né, jogando o jogo naqueles praticamente 30 horas de jogo, 35 horas que a gente jogou o jogo novamente. Então, vamos lá, vamos discutir, vamos conversar, né, na boa aqui, e entender o de fato, o que o jogo trouxe pra gente como experiência. Então vamos começar logo falando, vamos direto ao ponto, vamos falar aí do que o jogo nos apresentou de bom ali. Acho que a gente ficou com uma grande expectativa aí com os teasers que foram lançados aí pela Naughty Dog nesse tempo todo de espera para o jogo. E ali a gente já separou algumas coisas ali que a gente achou bacana, que eu achei bacana do jogo também. Você pode acrescentar aquilo que eu não tenha lembrado aqui. Sem problema, a gente vai discutindo sobre isso. Achei assim, quando jogando The Last of Us Parte 2, depois de 7 anos de espera da parte 1, acho que a gameplay deu uma boa evolução em relação à jogabilidade e apresentou alguns elementos a mais, mas continuou no mesmo padrão. Mas teve uma boa... Você jogou o jogo mais leve, parece que não estava muito travada a gameplay, além de ter uns botões a mais e coisas a mais para você fazer. Acho que a gameplay foi uma boa. Creio que as expressões faciais e partes de gráficos ali é incontestável no jogo, né? Acho que teve uma grande evolução para uma abertura para uma próxima geração. Você concorda com isso? Você acha que tem mais alguma coisa que você acha que o jogo apresentou ali para a gente, que a gente teve uma boa percepção ali de melhoras? Cara, eu gostei realmente, como você mencionou aí, essa questão de gameplay, de narrativa, de jogabilidade mesmo, né? De você ter mais mecanismo de jogar com os personagens. Eu achei que são coisas muito boas do jogo.
você ter mais horas de jogar também, né? Um jogo desse tamanho, que é um jogo que é totalmente focado, né? No modo campanha, você não tem ainda nenhum outro modo, né? Que a produtora provavelmente deve colocar aí, mas é isso lá pro ano que vem, então não deve ser nesse ano. Jogar um jogo de 35 horas, 30 horas, dependendo de como você joga, de exploração nesse tipo de jogo, você tem muito caminho a percorrer, então você tem a parte gráfica ela é muito importante em relação a isso ao jogo, né? O jogo ele se passa, praticamente você joga boa parte do jogo com a Ellie, praticamente metade do jogo. Depois de um certo tempo você pega a outra protagonista do jogo para jogar, que é a segunda parte daquele livro, né? Que da forma que ele foi escrito. Então a primeira parte é escrito pela Ellie, a segunda parte pela Abby. E aí a terceira parte, que é o final, ele é escrito novamente pela Ellie para você meio que finalizar. Põe ela no chão! Larga! Segura ela! Larga, porra! Sua puta! Aí, já deu! Você já se ligou, tá? Já deu! Solta! Vocês estão fodidos! O que tá rolando? Solta ele! Quem é essa? Solta ele! Entrou escondida. Por que você não tá de guarda lá fora? Não achamos que ia aparecer alguém. Porra, o que você esperava? Vamos vazar antes que a cidade toda venha pra cima da gente. O tempo acabou. Queremos a mesma coisa, né? Termina. Agora. Joel, levanta. Joel, levanta, porra! Para, por favor! Vamos começar aqui, cara, com um dos principais pontos aí do jogo, que é a morte do Joel. Pra mim, a morte do Joel foi muito precoce no jogo, tá? Acho que a morte do Joel, da maneira que foi feita e foi mostrada pra gente, foi uma morte covarde com o personagem. Digo covarde porque você tem um protagonista que estava vindo ali, que você esperava que tivesse uma boa conclusão, ou não, mas que você tivesse uma conclusão justificável dentro do jogo, e eles justificam essa morte do Joel com 2 horas de jogo, com a gente descobre ali que a Abby é inserida na trama de maneira repentina também, e ela mata o Joel ali na frente da Ellie, covardemente ali. O Joel, que é um personagem que enfrentou o que, para quem jogou o primeiro jogo, enfrentou o que enfrentou no primeiro jogo praticamente sozinho. Depois que ele perde tudo, ele ficou 20 anos ali vagando, virou um mercenário, né? Ninguém tá falando que o Joel é um herói, que é um cara bonzinho. Só que o que a gente sabe do personagem foi isso. Ele fazia coisas ruins, e até que ele conheceu a Ellie também, que ele viu que ele despertou nele aquele senso paterno que ele tinha lá atrás, quando a vida dele estava normal. A vida de todas as pessoas ali da cidade era normal, até vir a pandemia, até aconteceu o que acontece no primeiro jogo que é mostrado pra gente. Então, você colocar esse personagem lá em cima e com 2 horas de jogo, você matar o personagem, sendo que os personagens não teve nenhuma expertise ali para sair daquela situação. Inclusive, ele fala o nome dele pra galera lá na sala, lá. Ele fala o nome dele, sendo que ele sabia que ele estava sendo procurado também. Então, ele estava fazendo uma patrulha com o Tony, eles caem naquela armadilha ali, que a Abby ali, que o jogo já começa a introduzir, mostrando que a Abby, inclusive, é mais esperta que o Joel, né? Então, ele cai fácil nessa armadilha. Era mais, se fosse num contexto de um primeiro jogo ali, o Joel que ia falar, não, desculpa, mas a gente vai por esse caminho porque eu conheço aqui a área aqui. Então, a gente vai se esconder no lugar X e ele não confiaria na Abby a essa altura do campeonato, depois de tudo que ele passou. O que eu quero dizer? Você meio que parece que teve a escrita da história do final do Joel foi feita assim, parece que foi de maneira preguiçosa ali, cara.
Na minha opinião, acho que o Joey poderia ser o principal motivo desse jogo, mas ele poderia aproveitar o personagem praticamente do que foi mostrado pra gente. O Joey poderia ir até o final do jogo, sem problema nenhum. Você poderia mostrar uma história do Joey, você poderia até desenvolver durante o jogo algo do personagem que a gente não fazia ideia de que ele poderia ter feito, ou poderia estar fazendo, talvez, não sei. Mas a escrita foi muito rasa, muito básica. Vamos matar o personagem aqui no início, vamos chocar a galera, porque a gente precisa introduzir uma outra personagem que as pessoas vão ter que jogar. E é isso, não deu escolha. O jogo ele força você a jogar com um personagem que você mal conhece, que nem todo mundo criou empatia pela Abby. Assim, a Abby tem seus pontos positivos, mas tem muito furo na história dela, que a gente, infelizmente, para quem está acostumado a ter uma construção ali de um personagem bacana, que foi a do Joey, estava sendo da Ellie, você querer gostar da construção da narrativa do que mostraram, da história da Abby, que ela tá vindo vingar o pai dela, porque o Joey matou lá no hospital, porque deveria ter deixado o pai dela viver, mas se o pai dela vivesse, ele ia matar uma criança de 13 anos, porque, não, mas aí se não mata a criança, não matou a criança, o Joey matou todo mundo, ele é ruim. Quer dizer que o Joey, então, é o culpado do que está acontecendo com a merda, com a porcaria que virou o mundo depois desses 4 anos que eles saíram lá do hospital. Então é meio controverso, acho que a história, cara. Acho que o jogo ele poderia começar bem, só que para mim ele começou mal. O que você acha disso, cara? Você acha que eu estou precipitado? Você acha que é isso mesmo? Ou você acha que o Joel deveria ter sido mais compensador ver o Joel morrer, digamos assim? É até ruim falar isso, mas a gente sabia que o Joel poderia morrer nesse segundo jogo. Muita gente que jogou o primeiro imaginou que a segunda parte seria o final, até pela idade dele, etc. Mas faltou mais. Acho que faltou mais, e depois o jogo meio que tenta resolver muita coisa em flashback, que é o que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Então, o que eu sinto, assim, do personagem do Joel, eu entendo que ele foi descartado, eu acho, assim, cara. Depois de 7 anos que a gente jogou, que o personagem foi o personagem do primeiro jogo, e por tudo que ele fez, por tudo que ele abriu mão, por tudo que aconteceu com ele, de tudo que ele foi vítima. E aí você coloca ele nesse 2 como a abertura do jogo e rapidamente descartado no jogo depois ali de mais ou menos 2 horas, eu sinto que ele foi descartado. Eu acho que ele foi um descarte. Quiseram causar realmente uma comoção com a morte dele, né? Uma situação trágica. E aí essa situação trágica interligar a pessoa que ele mais gostava, a pessoa que ele realmente de fato amava ali nesse mundo que ele já tinha perdido todas as esperanças na humanidade, né? Ele não tinha mais contato com o irmão dele, né, no primeiro jogo. E aí o primeiro jogo você termina ele chegando até o irmão dele numa comunidade, levando uma garota de 14 anos que ele conheceu no caminho da vida dele ali, depois de 20 anos ter perdido a filha. E aí o Joel, nesse 2, na parte 2 do The Last of Us, né, que eles trazem ele pro jogo, ele foi descartado. Eu senti isso, ele foi descartado como personagem em prol de uma maturidade para Ellie, mas eu acho que principalmente a inversão dessa nova personagem que é a Abby. A Abby foi alcançada a um posto desse jogo, na parte 2, acho que um peso muito grande, que eu acho que não precisava. A gente vai falar sobre a Abby, né, mais pra frente, mas a personagem da Abby, ela é colocada nesse altar, né? Ela é colocada de uma maneira diferente, com muito peso, e eu sinto, né, que quando eu joguei o jogo, eles deram assim, um destaque grande pra Abby, né? Mas em decorrência da morte do Joel, por exemplo, eu acho que isso pra mim foi um erro. Eu não tenho problema com a morte do Joel, mas a forma que a morte foi, da forma que ela foi colocada ali, de uma vingança de uma pessoa que estava com raiva. O Joel foi morto por uma pessoa que ela estava com raiva. Isso faz parte do universo do The Last of Us? Faz. Tanto que a gente começa a jogar com a Ellie na sequência, e a Ellie começa a matar as pessoas principalmente por raiva também.
né? É só raiva. Então, que eu senti? Eles pegaram a palavra raiva, colocaram dentro dos personagens da Ellie. A Abby faz as coisas com raiva e depois a gente joga com a Abby, mas ela não tá fazendo as coisas por raiva. Ela começa a fazer as coisas por afeto, né? Que é uma a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente. Então a Abby tem afeto pelas pessoas. Ela tá fazendo, digamos, coisas por amor. O Joel fez isso. E aí no 2 você descarta o Joel. Eu acho que eu usaria isso. O Joel, ele é totalmente descartado como storyline ali do jogo, né? Como personagem do jogo. Eu acho que faltou eles aproveitar o Joe de outra maneira. O Joe poderia morrer, não tem problema você matar um personagem. Mas você tem que dar o peso que ele traz para isso, né? Ele teve um peso muito grande no primeiro jogo. Ele é o personagem principal do primeiro jogo. Então, se você quer, de fato, terminar com a história dele no 2, termina de uma forma mais humana, de uma forma que faça parte de uma história de uma pessoa que tinha os seus 14 anos e agora tem praticamente 19, tá chegando no começo da fase adulta, e que foi como um pai para ela, porque ela não teve pai, né, nessa vida que a Ellie já nasceu nesse mundo já totalmente destruído pelo vírus, e o personagem para ela como pai é o Joel, isso é importante. E aí eles descartam o Joel dessa maneira apenas para causar esse sentimento de vingança, porque esse foi o tópico do jogo, a palavra é vingança. Eu concordo, mas a palavra de vingança praticamente só ficou para Ellie, e para Abby, por mais que ela mate o Joel, ela matou o Joel só. E aí, teoricamente, ela voltaria para a vida dela e seguiria em frente, que é o que o jogo não mostra, né? Tem as suas consequências. Ela fez aquilo e vai ter as consequências das pessoas que ela gosta, que estão em volta dela, que também vai sofrer isso por causa da Ellie. Então eu senti que realmente com o Joel foi um descarte. Eu usaria essa palavra várias vezes aqui nessa fala, porque é isso pra mim, eles descartaram o Joel. Eles completamente riscaram o Joel desse roteiro, né? Depois de 2 horas, sendo que o jogo tem 30 horas de jogabilidade pra você. Cara, eu também, eu tava torcendo muito ali, pra quem lembra da cena que o Joel salva a Abby, porque a gente já joga com essa sensação de que a Abby, porque tem uns diálogos antes, a Abby tá atrás do Joel, etc, e de repente os dois se cruzam do nada e ele salva ela ali do ataque ali dos infectados. E quando mostra que é o Joel que, tipo, mata lá o infectado e a Abby olha pra ele, assim, tipo, ela meio que reconhece ele, mostra no olhar dela, assim, que, tipo, é o Joel, e aí quando mostra pra gente que é o Joel, tipo, eu vibrei e falei, caralho, velho, o jogo agora vai me trazer uma surpresa, não... Porque, como assim eles vão entregar o cara, assim, de mão beijada pra ela? Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer que talvez ela mude até de opinião. Eu tava torcendo por esse motivo, que o jogo, além de se tratar da vingança, né, que nem você falou, ele poderia colocar ali uma pulguinha atrás da nossa orelha ali e mostrar pra Abby que o cara matou o pai dela por uma situação que aconteceu, só que ela não perdoa, nunca vai perdoar, isso é aceitável, só que ele salvou a vida dela também, entendeu? E talvez ela levasse isso pro grupo de uma outra maneira. Só que mostrou também o outro lado dessa personagem que amaram tanto, que a Abby, que foi inclusa de uma maneira tão rápida que o pessoal acabou o jogo, muita gente adorando a personagem. Mostrou também que ela não titubeou em matar um cara, uma pessoa, entendeu? A sangue frio e sem dar nenhum tipo de chance para a pessoa. É a mesma coisa que ela ter amarrado o cara na cadeira e degolado o cara, ser um cara sem poder se defender. Mostrou esse lado sombrio dessa personagem, que é a mesma personagem que a galera, muita gente começou a passar a gostar muito, só porque ali começou ali a ter um afeto pelo o nome do japonesinho, que agora que eu esqueci. Do Jesse. O Jesse não, do menino lá, que do Levi. Do Levi. Isso, aí mais pra frente inclui um Levi, e aí meio que para balancear esse sentimento de que ela é uma pessoa que ela quer proteger as pessoas. Para mim isso não colou no jogo, não deu certo. E quando foi a morte do Joel ali, ela poupou a Ellie e o Tommy também, não detalha como, mas o jogo joga o sentimento de raiva, de vingança para Ellie aí, né? Tem uma virada que ele joga
Porque a trajetória da Abby ali acabaria nesse jogo. Não tem por que ela seguir em frente mais. Porque a intenção dela era matar o cara que matou o pai dela. Ela foi lá, matou. A sangue frio, matou o cara, beleza. E a partir dali, a Ellie fica com essa virada de chave aí de ir atrás dela, de procurar ela, etc. E começa uma outra jornada que a gente joga um pouquinho com a Ellie. Depois a gente volta a jogar com a Abby, né? Porque a Ellie acaba matando lá pra frente, se não me engano, o Owen, né? Que é um parceiro aí namorado, ficante, um cara que tinha um relacionamento meio estranho com a Abby, sendo que o cara tinha uma esposa que estava grávida. Mas é isso, acho que a minha sensação também foi essa de descarte do personagem ali, meio que foi uma coisa rápida, foi definido, e a gente teve que seguir na história ali, jogando a partir daí um pouco mais com a Ellie, e depois com a Abby, por um bom tempo também, inclusive. Por aqui, vamos! É isso, pessoal. Esse foi o nosso primeiro vídeo de uma série de vídeos que a gente vai soltar aqui no canal, tá? Sobre esse tema, sobre esse jogo. Se você curtiu o vídeo, comenta aí. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar atento às notificações dos próximos vídeos. Acompanhe a gente nas redes sociais também, no Instagram. E é isso. Um grande abraço. Fiquem bem. E até mais. Meus amigos estão numa mansão ao norte. Tem cercas, o terreno tá todo protegido. É a casa dos Baldwin. Pode dar certo. Beleza. Eu cuido da porta. Beleza, você vem comigo. Vem.